Vem, Marco, traduzir para inglês então. Minha Bíblia está bem assim. Irmãos, hoje vamos estar falando nessa nossa segunda aula Today we'll be speaking on this second lesson today sobre fortalezas, strongholds, né? about strongholds. E para nós começarmos, For us to start, vamos abrir Salmos, opening Psalms, capítulo 31, chapter 31, versículo 3. verse 3. Salmos 31, Psalms 31, versículo 3. verse 3. É para entendermos que as fortalezas, For you to understand that the stronghold, tá? Nem sempre elas são malignas. it's not always evil. Há fortalezas que elas podem ser feitas em Deus, There are strongholds that can be done in God, fortalecidas em Deus. to fortify in God. Por isso que o pastor Júnior tem pregado aqui nas quintas-feiras, That's why Pastor Junior has been preaching ali em on Thursdays, Efésios capítulo 6, versículo 10, né? Ephesians chapter, Fortalecei-vos, né? fortify yourselves No Senhor in e the na força do Lord seu poder. and in the power of Isso Christ. de fortalecer no Senhor This to fortify é the Lord você construir uma fortaleza em Deus. is to build to fortify in Então, the vamos Lord. ler aqui no Salmo 31, versículo 3. Let's read in Psalms 31, verse Diz 3. assim: porque tu és a minha rocha You are my rock e a minha fortaleza, and my fortress. pelo que por amor do teu nome, Therefore, for your name's sake, guia-me e encaminha-me. lead me and guide me. Então aqui Davi, So here ele David está dizendo is saying que o Senhor that the Lord é a rocha dele is his rock e é a sua fortaleza. and is his Isso que fortress. vocês estão vendo aqui, This that you're seeing here isso são fortalezas, is a fortress. tá? Não é um castelo. Isso Not a aí são, castle. a fortaleza, ela é uma espécie de muro e parede, né? A fortress is like a wall, Mas não é uma coisa fina, irmão. but it's not something thin. Uma fortaleza, ela pode ter aí mais de 2, 3 metros de largura. A fortress can have like 3 meters of length. O objetivo dela é manter algo seguro. The objective is to keep something secure. Alguém dentro, a pessoa que está dentro está então segura, Someone inside will be secure. tá? Então aqui, por exemplo, nós vemos que Davi, ele fala So here David que o says Senhor é a rocha dele, that the Lord is que o his Senhor rock é a fortaleza and dele. is his fortress. E ele diz, pelo amor do teu nome, guia-me e encaminha-me. Therefore, for your name's sake, lead me and guide me. Então, agora vamos ver aqui em Salmos 73, So let's see here in Psalm 71, 73, 26. 73. 73. Mais uma vez aqui nós vemos uma fortaleza. 73. Versículo 26, Verse 26. tá? De novo aqui nós temos o salmista falando The same we have the psalmist saying sobre fortaleza. about fortresses. Agora ele está falando que o seu coração está muito triste, He's saying that his heart is very sad. que ele está mesmo lá embaixo, He is down. tá? Mas ele sabe que Deus é a fortaleza dele. Vamos ler Salmos 73, versículo 26. 73. Diz assim: a verse, minha carne e o meu coração desfalecem, my flesh and my heart fail, mas Deus é a fortaleza do meu coração but God is the strength of my heart e a minha porção para sempre. and my portion forever. Então, nós estamos vendo que So nós podemos So here we are saying that we can erguer, we can build up, construir we can build up uma fortaleza em Deus. a fortress in God. E ela começa com a rocha, And it starts with the rock, que é Cristo. which is Christ. O fundamento da igreja The foundation of the church é Cristo Jesus. is Christ Jesus. Se alguém vem dizer que o fundamento é Pedro, If someone says the foundation is Peter ou João, or John ou algum evangelista, or some evangelist algum desses profetas por aí, or a prophet out essa there, pessoa está em pecado. that person is in O sin. fundamento The foundation
da igreja of the é church Jesus Cristo. is Jesus Christ. Ele é a rocha. He is the rock. Ele é o começo. He is the beginning. E aí você vai construir And then you will start building uma vida a life em Deus, em Cristo. in God, in Christ. Uma fortaleza que vai te proteger do mal. A fortress that will keep you secure from the evil. Amém? Por isso que aqui Davi está falando isso. That's why David is saying this. Que Deus é a fortaleza do coração dele. That God is the fortress of his heart. E porque Deus é a fortaleza do coração dele, And because God ele is the sabe fortress, que sempre uma porção. O que é porção? Está falando de alimento. every time in this portion, God is talking about food. Está falando de porção também pode ser algo que você necessita e precisa. Portion can also be something that you need, that you want. Não é um muito, mas é algo que vai chegar. It's not the Lord, but something that will É come para to you. ti, está reservado. E Deus vai trazer. It's for you, reserved for you. Agora, quando nós vamos para Lucas, When we go to Luke capítulo 11, chapter 11, versículo 21, verse 21. agora no Novo Testamento, Lucas Luke 11, 21, 11, 21. nós vamos ver aqui We see here uma situação a situation que Jesus enfrentou ali. that Jesus encountered here. E é sobre pessoas que vieram a ele, que estavam com problemas espirituais. It was about people that came to him, they had spiritual problems. Então, esse problema começou no versículo 14. This problem started in verse 14. Lucas 11, versículo 14. Luke chapter. Eu só vou ler aqui para você poder entender, tá? Let's read it. Estava ele expulsando um demônio, o qual era mudo. When a strong man. 14. 14. Mesmo capítulo. 21, 14. And he was casting out a demon, and it was mute. E aconteceu que quando o demônio, o mudo falou, saiu, o demônio falou e maravilhou-se a multidão. So it was when the demon had gone out that the mute spoke, and the multitude marveled. Então, o que eu falei na semana passada So what I said last week é o seguinte: is the following. geralmente, Usually, quando a pessoa está com um problema, when a person is with a problem, por exemplo, aqui esta pessoa estava com uma deficiência física de mudo, here this person was mute, tá? E o Senhor expulsou esse demônio. and the Lord cast out this demon. E o Senhor Jesus Cristo chamou o demônio pela doença que era. And Jesus Christ Demônio mudo. called the demon by its name. Quando nós It was vamos mute. para Mateus 12, 29, When we go é a to mesma Mark, história, tá? it's the same story. A mesma história de Lucas 11 está em Mateus 12, 29. It's in the same in Mark. The E same story is in Mark also. Mateus, ele pesquisou, mas lembra que Mateus era discípulo de Jesus. Remember that Matthew was the follower, Ele disciple. andou mesmo ao lado de Jesus. He walked with Jesus Christ. Então ele tinha informação privilegiada. He had information which was privileged information. Ou seja, o que é informação privilegiada? É What aquela is- informação que recebe primeiro. What is the information that is Você privileged? está lá. Is the first from the first Não é hand. você ouviu com alguém. Because you were there, it's not because you heard from someone. Então Mateus, ele disse assim, ó, que esse espírito, Matthew says that quando o this Senhor spirit, Jesus Cristo repreendeu, when the Lord Jesus Christ expulsou esse rebuked him, demônio, cast ele him out, disse mudo e surdo. he said mute. Isso em Mateus está escrito lá. Is in É a Matthew mesma says, história. same story. Então, geralmente os problemas So usually the que as problems pessoas enfrentam that people encounter espiritualmente, spiritually, vamos dizer, um problema de bebedeira, let's say a problem of drinking, tá? Bêbado, vamos assim dizer. drunkard, Alcoolismo, né? alcoholism, Ou alcoólatra, que a gente chama. and O alcohol. demônio que está ali The demon that is é um there demônio de alcoolismo, is the demon of é um demônio de alcoholism. bebedeira. Então, se você detectou que tem um demônio de bebedeira, So if you detected that there's a demon of What? drunkenness, não precisa você descobrir qual é o demônio dele lá quando ele ainda é antes de ser demônio, tá entendendo? you don't know. Basta dizer, demônio de bebedeira sai. You just have to rebuke him. Demon of drunkenness out, E ele vai sair. and he will come Porque out. geralmente o problema que ele causa Because usually the problem that he é o brings nome dele. is his name. Agora, é claro, irmãos, So now, em brothers, muitos países, in a lot of countries, muitas pessoas a lot of people, adoram várias coisas. they worship a lot of things. Então é possível que So há it's certos possible. demônios e caixas de demônios There is certain que cast eles of têm demons. nome específico. They have specific names. Hoje nós não vamos falar deles, So tá? they won't talk about this.
Tá? Hoje vamos falar sobre fortalezas. Today we will talk about Então, fortresses. esta pessoa aqui em Lucas 11, So in this person here in Luke chapter do 11, versículo 14 ao 21, verse ele tinha um 14 espírito de to mudo he had the spirit of e o mute, Senhor repreendeu and the Lord rebuked e him expulsou. and cast him out. Só que o que aconteceu? Versículo 15. So verse 15, Quando Jesus expulsou esse demônio, when the Lord Jesus Christ rebuked this people, os invejosos que ali estavam, the envy people that were there, ou aqueles que não queriam a libertação daquelas pessoas, or the people that didn't want the deliverance of those people, disseram que Jesus estava a expulsar they said that Jesus Christ por meio de Beelzebul. was casting out through Beelzebub. Agora, Beelzebul, Beelzebub, ele é he considerado, is considered naquela mitologia dos sumérios, né? Sumerians. in the Sumerian. Aquelas mitologias antigas, o Beelzebul é considerado o chefe dos demônios. Beelzebub is considered as the king of the demons. Geralmente ele tem uma aparência de mosca, Normally he has the appearance of a pernas fly, assim parece de cabrito, legs of, mas a cara dele aqui parece uma mosca, but he is like a fly. His tá? face is É o like a fly. Beelzebul. The Beelzebub. Por isso, quando um dia uma pessoa que estava sendo afligida na sua loja, When someday someone was aqui being mesmo na igreja afflicted, aconteceu, uma pessoa da nossa aqui someone from our tinha uma church loja had a e shop, de repente a pessoa abriu a loja, suddenly estava opened the door, cheio de moscas, there was full of aquelas flies, grandes. of the big A flies. pessoa achou aquilo estranho And he e found parece it que aumentava strange, and it was e não tinha increasing, nada sujo ali. and there was nothing dirty there. E a pessoa então chegou aqui e me perguntou: And the person got and asked, pastor, o que é isso? Eu disse: você foi atacada por Beelzebul, isso é um espírito, isso foi invocado contra ti. and I said, you have been attacked by Beelzebub. Quando é que as moscas vêm, irmãos? When does the flies come, brothers? Quando tem lixo, quando tem sujeira, When there's quando dirt, tem um corpo morto. when there's a dead body. Então eu disse: olha, alguém fez uma coisa para ti, And he says, tá? someone Para did te something fazer to maldade. do something bad. Você precisa orar e ungir lá a sua loja. You need to pray and anoint your shop. Então, as pessoas chegaram para Jesus e começaram a dizer para Jesus assim: olha, Jesus, tu estás a expulsar por meio de Beelzebul. So the people are saying that Jesus was casting out the demons by E Beelzebub. Jesus, ele diz assim, And Jesus says, versículo 17: mas conhecendo os seus pensamentos, disse-lhe: but he knowing their thoughts said to them, todo reino dividido contra si mesmo será assolado, every kingdom divided against itself is brought to e dissolution. casa dividida contra si mesmo cairá. And a house divided against a house falls. E ele continua: e também Satanás está dividido contra si mesmo, como substituirá o seu reino? And he continues, if Satan also is divided against himself, how will his kingdom stand? Pois dizes que eu expulso os demônios por Beelzebul. Because you say, I cast out demons by Beelzebub. E se eu expulso os demônios por Beelzebul, And if I cast out demons by Beelzebub, por quem os expulsam vossos filhos? by whom do your sons cast them out? Eles, porém, serão os vossos juízes. Therefore they will be your judges. Mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, But if I cast out demons with the figure of God, certamente a vós é chegado o reino de Deus. surely the kingdom of God has come Então upon aqui you. Jesus, ele está tratando alguns assuntos aqui. So Jesus is Ele está different falando issues. aqui, jamais Satanás pode expulsar Satanás. The devil cannot cast out the devil. O que os curandeiros fazem quando a pessoa tem um problema, os feiticeiros fazem quando a pessoa tem um problema? Eles fazem um acordo com os demônios. What do the witchcraft do when someone has a problem? They make an agreement Onde a with the pessoa demons. está a cair assim. Maybe the person Já is tivemos um falling. caso aqui na igreja, uma menina de 14 anos, We had a case caía na here, escola, a girl which caía was em in casa, the she used to fall caía no autocarro, at school, at home, manifestava, trouxeram aqui na igreja here in church. para ser liberta. She came to church to be delivered. E eu perguntei: quantos anos tem essa menina? And I asked, how old is she? 14 anos. She was 14 years old. Nós sabemos que eu falei na aula passada, And I said in the last lesson, para uma pessoa cair endemoniada, for someone to fall demonized, tem que ter pelo menos aí 4 coisas que essa pessoa fez. it has to be some 4 Quais things são the as 4 person coisas, irmãos? done. What is the 4 things? Lembram? Do you remember? Hoje esses microfones estão uma bênção, né? Chama ali o pastor Júnior aqui. 4 coisas tem.
microfone. Habitual sin. Tem que ter, como a irmã falou, um pecado habitual, né? There has to be an habitual sin. Pode vir mais para frente, por You favor, can que eu não come vou usar o closer, please. microfone. Want to use the microphone? Mas são 4 coisas que a pessoa tem que ter feito There are 4 things that a person must para have cair done. endemoniado. Vamos aqui relembrar o que eu falei aqui. Idolatria. Idolatry. Alguém caiu, pumba, caiu aqui agora endemoniado. Someone fell right now and demonized. 99,9% 99.9%. tem idolatria ali, There is idolatry there. tá? Tem que ter isso, feitiçaria, witchcraft, Witchcraft. tá? Feitiçaria. Qual é o outro? Já foi 2, que eu já falei These are aqui. 2 already. What's the other one? Que é rebeldia apostólica. Que faz com que a pessoa caia. To make the person fall down, possessed. Alguma coisa que vem de geração, né? Something Uma that comes- geração familiar, uma maldição familiar. Generational Também. curse. Yeah. Also. Outra coisa que faz a pessoa cair endemoniado ali. Another thing that makes a person possessed fall down. Caiu endemoniado, você sabe, tem esses 3 demônios ali, com certeza estão lá. You fall down possessed, you know that there are these 3 demons. Qual é o ahead. quarto? Which one is the 4th one? The one that you said that does this year. É isso aí. Vamos lá, irmãos. Para o demônio entrar, teve que ter o quê? Meio que um casamento espiritual ali, né? For the demon to come in, there has to be a spiritual marriage. Então, esse casamento espiritual So- ou aconteceu So this marriage was marriage. através de alguma relação que a pessoa teve, It happened when someone got involved with someone, ou querendo ou não querendo, wanting or not wanting. porque tem relações que a pessoa às vezes não quer, um abuso, né? There's relationship that you Ou então também pode ser relações com demônios. or relations with the demons. Não teve pessoa envolvida, mas teve demônio. There wasn't a person involved. Casamento but the demons. espiritual. Então, quando cai endemoniado, So when a person fique falls certo, down, esses 4 com certeza estão ali. those 4 demons are there. Talvez eles não sejam o chefe da casa, Maybe they're not the king of the house. mas eles estão ali. But Eles they are entraram. there. Eles Entendi. fizeram com que a pessoa caísse endemoniada. They made the person fall down. Como é que uma menina de 14 anos vai ficar endemoniada? How a girl 14 years old be possessed? Ancestral. Or witchcraft. Isso, deve ser algum dos ancestrais ou feitiçaria, ou o que a gente pensa, não é verdade? Family inheritance or E witchcraft. não está errado esse pensamento. And it's not Quando eu wrong. olhei para a menina, o que foi que eu fiz? Porque I o looked at the demônio girl- debatia ela que eu disse, olha, para, está amarrado em nome de Jesus. I said, I rebuked in the name of Jesus. Aí bind no name of I Jesus. bind Está amarrado. you. Por quê? Para ela não parar de se machucar e aquilo fez assim. Aí eu fui falar com o pai, chamamos o pai. I called the Separamos, father. mãe para um lado, pai para o outro. Father one side, mother on the Porque other eu side. percebia que quando unia o pai e a mãe, Because when they came aqui together, agitava. something happened. Quando separava, When they separated, a menina meio que voltava ao normal. the girl got normal. Aí eu disse, o problema não é a menina, o problema é os pais. So I said, the problem is not the girl, it's the parents. Por isso que Jesus disse, casa dividida That's why Jesus says, the house divided, não vai conseguir ficar permanecer. it will not stand. Então o que Jesus queria mostrar é que ele estava expulsando os demônios, não pelos demônios, não porque ele tinha demônio What grande. Jesus wanted to show Ele is not expulsava pelo because dedo de Deus, pela vontade de Deus. he was rebuking and expelling through the power Então of ele God. trazia um problema ali, olha, casa dividida nunca vai permanecer junta. A divided house will not withstand together. Aí teve que se falar com o pai e mãe para poder saber qual era o So problema. I had to speak to the mother and the father to see what was the Porque o pai e problem. a mãe não estavam caindo amanhã. Because Quem the- caía era a menina. The parents didn't fall, it was the girl who fell Aí, quando a possessed. menina voltou ao normal, descobrimos que o pai tinha uma herança familiar muito forte. We found out that the father had a family inheritance very Ele strong. vinha de Cabo Verde, He came from Cape Verde. fugido lá do Cabo Verde. He ran away from the Cape Verde. Girou o mundo inteiro, estava em Angola. He went to Angola. E queriam que ele praticasse certas cerimônias, ele disse que não praticava. He wanted to practice certain ceremonies. Mas aí but o que he didn't. aconteceu? But what happened? Uma tia-avó dele Auntie, bateu assim as mãos, né? Elas têm maneira de bater as mãos, bateu o pé, disse, você vai ver o que vai te acontecer. she heated the hands and foot, and she said, "You will see what will happen." E a menina começou a cair. And the girl started falling Foi down. daí então que a menina estudava aqui na África do Sul, a menina começou a cair. She was studying here. She started A falling mãe down. The mother, era católica, she was a não Catholic. tinha conhecimentos das coisas disso aqui, de libertação. She didn't have the knowledge of deliverance. Procurou os padres, as freiras, She started looking for the priests, mas ninguém conseguia ajudar. but no one could help. Então ela procurou, alguém indicou para ela um feiticeiro. So someone indicated her a witchcraft, E ela fez lá várias coisas naquela casa de feitiçaria. and she done a lot of things there in that house. A of pessoa num desespero, irmãos, so when someone is in this
despair. A pessoa faz coisas que nem quer fazer. They do things E they ali don't ela want se to do. amarrou o marido, amarrou a filha, fez uma confusão na vida She dele. tied everyone up. She made a big E o confusion. demônio cada vez mais forte da menina. And the demons stronger and stronger. Agora, o que a menina tinha? What did Toda the, essa herança paterna e materna. what did the girl have? All this spiritual Que ela nem inheritance. sabia que existia. She didn't even know that existed. Tá? E o que aconteceu? Mas também havia pecado na menina. And also she had been sinning, the girl also. É. Um dos pecados que ela cometia é a leitura do horóscopo. One of the sins that she committed was reading the horoscopes. Tá? E isso eu já disse aqui, essas coisas de horóscopo. These things of horoscope, E isso realmente pode fazer com que pessoas fiquem endemoniadas. this can be, Principalmente se a pessoa tem uma herança, no caso dela, o pai dela tinha. you can be A possessed mãe by dela this. amarrou. Então aquilo foi aumentando. So this increased more. Foi aumentando. It increased more. É, e aí depois vemos a descobrir So then we que ela figured participou out de uma festa de aniversário de alguém. she was there participating in an Lá anniversary of ela foi someone. embebedada. There someone drunked her. Botaram droga no seu drink, no que ela estava bebendo. They put Ela não pills. se lembra do que aconteceu. She doesn't remember what happened. Mas ela, como aos choros, ela disse assim: eu sei que fizeram mal a mim. With tears in her eyes, she said, I know they done Mas eu something não to me, consigo me lembrar quem ou como foi. but I can't remember how Eu só or me who. lembro que eu tomei aquele drink. All I remember is I E eu drank apaguei. that and I blacked out, E ela acordou 2 dias depois, and irmão. she walked out 2 days after, Porque a droga que colocaram ali foi forte. because the drug they put in there was very strong. Então, eu também vou aqui, essa menina aconteceu alguma coisa ali. So Abusar dessa menina ali. They must have violated her. Ficou endemoniada. She became Ela possessed. ficou liberta. She Quando was ela delivered. ficou liberta, When she was delivered, que o demônio não demorou para sair dela. the demon didn't take long to come out of her. Saiu todos os demônios e entraram no pai. All the demons came out of her, went into the father. Agora aqui o pai deu trabalho. And then the father gave a big job. Por que ele deu trabalho? Why did he give a big job? Porque primeiro ele dizia que não acreditava em Deus e Jesus e nada. Because he didn't believe in God, Não é que não Jesus, queria God. religião nenhuma. He didn't want Mas que ele religion, aceitou vir na igreja porque se ajudasse a filha estava ok. because he just agreed to come and E ele help the também tinha daughter. uma herança familiar pesada. And he also had a family Do inheritance. qual ele heavy. estava fugindo dessa herança familiar. And he was running away from that family Indo de país em inheritance, país. going from country to country. Mas nunca queria aceitar a Cristo. But he never wanted to Até que accept teve Christ. uma hora em que eu disse para a esposa: você é melhor você aceitar Jesus. Ela disse: então eu aceito, eu aceito, eu aceito. And, the- Aceitou ela, aceitou todo mundo que estava aqui naquele dia. and then I said to the mother to accept Jesus Christ, and then everybody accepted Jesus Christ. Que eu disse: olha, vocês é melhor aceitar Jesus, porque senão esse demônio sai do pai e vai entrar em vocês de And novo. I told the mother, the demon will come out from the father and go into you. E até que ele ficou liberto e tivemos que conscientizá-lo daquilo. And E they ele were all começou a delivered. chorar. And he started crying. Porque aquela resistência dele ao evangelho do Senhor Because Jesus that resistance to Jesus Christ's gospel, era também um espírito de falsa religião. it was a spirit of Era um false espírito que religion. roubava de Deus. It was a spirit that stole him from God. Então, irmãos, as fortalezas, The próximo fortresses. slide, Next slide. é um lugar que foi fortificado para proteger contra ataque. A place that has been fortified so as protected it against As attack. fortalezas também são um lugar A fortress is also a place de armazenamento, segurança ou comida. holding food, water, Aquilo que eu and falei weapons. sobre os salmos, tá? That's what I said about the Próximo Psalms. slide. Next slide. Só que o que acontece? So what happens Quando essa fortaleza não é em Deus, when this stronghold is not in God? aquilo que era para te proteger That what is to protect começa a se you tornar uma cadeia, uma prisão. start becoming a prison. Começa a se tornar um amarrado. Start Tá becoming tight. You start becoming tight. Você fica amarrado, está preso. You become like in prison. Aquilo que era para ser um alimento, uma saúde para a tua vida, That to be a começa a like se tornar uma food. doença. It start Começa a se becoming tornar sickness. uma fadiga. Start becoming Começa a se tornar tiredness, uma tristeza. sadness. E é o que nós estamos vendo ali. And this is what we see here. Como é que elas são formadas, as fortalezas de demônios? How is the fortresses of demons built? Elas são formadas pelo pecado, They are formed by sin, pela a prática do pecado, habitual sin, tá? E aí a fortaleza é formada. and then the stronghold is formed. A fortaleza não é um tijolo, irmãos. Já são muitos demônios. Era o caso daquela It's família. not one brick, it's the whole house. Havia pecado em todos eles de alguma It's forma. like that family, that all of them had sinned. Havia ali prática de pecado, They were all practicing sin over there. tá?
E coisas habituais, né? And habitual Pecados sin habituais. also. Que fortalecia aquele demônio naquela menina. That fortified the demons in that girl. E aquilo causou o quê? Uma fortaleza And that created a stronghold na menina e no pai da menina. in the girl and in the father as well. É claro que ela ficou liberta, mas ela teve que ficar um tempo aqui na igreja conosco até ela ficar forte. She irmãos. got delivered, but she had to stay a while with us until she became properly and E ela strong. teve que vir aos cultos. E eu disse, olha, não tem como, isso aqui não é magia, isso aqui não é um passe de massa, você tem que se converter. Você tem que aceitar Jesus, você tem que batizar. She had to come to church, and he told her that she Você had to tem get que baptized. começar a criar agora uma fortaleza She had to start building a fortress em in Jesus. Jesus Christ. Porque tudo que ela tinha era uma fortaleza no mal. Because all she had was a Próximo fortress slide. of the evil one. Então, assim começam os problemas na vida das pessoas. This is how the problem Qualquer starts in pessoa people's isso life. vai acontecer, irmãos. Anyone can Seja uma pessoa happen. cristã ou não cristã. Christian or non-Christian, this can happen. Vai ter o quê? Um dardo inflamado. This will happen. A Tá? fiery Vai dart ter um pensamento. will have E nesse pensamento, uma decisão de a pecado. thought and then Decision a to sin. decision to sin. Um pecado A sin. habitual. A habitual sin. E vê lá, olha. Ali onde diz pecado, nesse triângulo, Where it says the sin in this triangle, também é pecado ali, ó. it's also sin on the Então, other side. como a fortaleza foi formada? Então, do pecado para baixo é From como a sin fortaleza é formada. Down high, this is how the fortress is built. Então, o que Satanás ali quer? A palavra do Senhor diz lá em João capítulo 10, What does the word of God says in John que ele chapter veio 10? para matar, roubar e The destruir. devil came to steal, kill and destroy. Então, se ele não consegue te matar de primeira, If he can't kill you, ele vai destruir he você. will destroy E you. ele vai começar a roubar de você a tua felicidade. He will start stealing your Roubar a tua happiness, bênção. steal Que your é para blessings. no final o quê? Te matar, te desgraçar. So in the final, he can kill Próximo you. slide. Aqui está escrito em português, né? Olha ali escrito em inglês. English now. Tá? De novo, pensamento lá em cima, Thoughts, decisão de pecado, decision to sin, pecado habitual. habitual sin, Aí entra a then the fortaleza, strongholds, que a gente chama ali que é o cativeiro maligno, né? and then we call it the Aí captive. vem o demônio começa a infestar, Then demonic bondage, possessão e aí a then morte. infestation, Próximo possession, slide. and death. Pastor, can I ask a question? With strongholds, right? As a Christian, say you're a Christian, right? And you have yes, okay. Everybody has problems, but specifically you're a Christian, and tu tens assim teimosia. When people tell you stuff or you try to direct your stuff, and you always say no, 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 no. Is that a spirit of stubbornness? Yes. Is a spirit of stubbornness. Yes. Even if they see it and there's evidence thereof, and that person still chooses. Stubbornness. Stubbornness is a demon, by the A way. demon. It's an So- action. Yeah. So It's an action that you do, but when you commit that several times, Yeah. it becomes a sin. Yes. So does now the question is that because this person has committed the sin of stubbornness several times, habitual sin, Yeah. then do we then say that conclude that that person has Building a stronghold of A strong- stubbornness. of stubbornness? That is so. That the other question. So does that mean also that that person will also have a demon eventually, or is there Of a demon? stubbornness. Yeah. And or, maybe others. Yeah. Or is there already a demon that is? There is a demon of stubbornness. That's what I wanted to say because Yes. I was. So what we need to identify is that if you identify that stubbornness is there, Yeah. right? Yeah. Que está ali a teimosia, né? Yeah. O que acompanha a teimosia, irmãos? What follows stubbornness? O que acompanha com a teimosia? What follows stubbornness? Uma pessoa que é teimosa, como é que ele reage? Someone that is stubborn, how does Pride and arrogant. Arrogância. arrogance? O que mais? Orgulho. What else? Pride. O que mais? What else? Teimoso, o que ele faz? Não tem anger. Like Raiva. Yeah. Anger. O teimoso, como é que ele procede? Stubbornness, how does he act? Com rebeldia, com rebelião. Rebelliousness. Então esses demônios estão lá. So these demons are there. So we can say then, I'm trying to get to this because I'm trying to understand. Look, I understand strongholds, people behaving, then they oppress and they have strongholds and don't want to go. But if you continue in it, at some point or the other, there is a door that opens, right? And the demon comes in, and now you have a stronghold and you have a demon living inside you. Is it not so? Or am I misunderstanding this? Não, it is. It is so.
Yeah, that's why you need to rebuke that out of you. Depois tem que repreender. You need to cast it out. You need to ask for forgiveness every day. If you identify that you have stubbornness, or if you identify that you have, let's say, anger issues, or that you have resentment, or that you have any kind of sin in your life, Yeah. you need to go to the floor in your knee and pray, ask for forgiveness. Says, Lord, remove this out of me. Right. You need to pray for spiritual healing. That's why we need Jesus, because that came because of a human behavior, Yes. right? Yeah. It was a human behavior at first. It first started as a behavior, Yes. and then that behavior was constant, and turned into a sin. It was, we call it a sin of action, where you be acting all the time on that sin. Yes. And there's no repentance. And with that, other things will come. So the moment that you become a Christian, that you realize, yeah, I'm stubborn. Mm. I realize I'm stubborn. Yeah. I need to rebuke that out of my life. But the problem is that Christians don't want to do that. Mas os cristãos não querem fazer. That's the other question I was about to follow up, right? Sorry, guys. Because they think- Tenho muitas perguntas. Sabes por que vocês? Nós não podemos fazer um estudo sem fazer perguntas. Pois nós saímos daqui e nós não sabemos quando... And then it goes in one ear and then it comes out the other ear. Porque é sério isso, irmãos. Tá? Serious. Isso é sério, por exemplo. Yeah, não- Por exemplo, aqui nesse texto que nós lemos do capítulo, Sorry, guys. do capítulo 11, And this text here in tá? Do 11 de Mateus. chapter 11, Eles estavam acusando Jesus de ser diabo. they were accusing Jesus of Dizendo, being a você é um demon, diabo, você trabalha com Beelzebul. he worked with Beelzebub. Esse mesmo espírito que estava naqueles homens ali, This same spirit that is in those men acusando Jesus, accusing é o mesmo Jesus espírito que está hoje no mundo. is the same spirit that is today Que in the quando, world. irmãos, vocês acham que a minha vida é fácil? You think that pastors Muita like gente this? diz que eu sou mentirosa. A lot of people say Gente that que diz que eu sou feiticeira. she's a Olha, witchcraft, não, a você é liar. feiticeira. Eu não sou feiticeira, irmão. I am Por not a quê? witchcraft. Porque eu entendo. Because I Eu understand. estudei. Eu I leio a study. palavra de Deus. I read the E word o of que eu não God. sei, eu vou perguntar ao Espírito Santo. And if I don't know, I ask the Holy Mas até Spirit. hoje eu tenho pessoas que chegam e dizem, isso é mentira. But until today, people tell me Porque this quando is a lie. Jesus salva, está liberto. Because when Jesus is, Se você dobrar o joelho aqui na frente if you kneel down here e você confessar and Jesus, you confess os Jesus seus Christ, pecados estão your perdoados. sins are forgiven. É verdade, os pecados estão perdoados. Sins are Mas forgiven. eu preciso querer mudar. But Porque I no must momento change. que eu saio pelaquela porta ali, Because when I come out of that door, que eu vou there, entrar em contato com as pessoas e o mundo em que eu vivo, I'll be in contact with the people and the world eu out tenho que there. querer mudar. I must Por want exemplo, to como a change. nossa irmã falou, é um cristão. How my sister Esse said, cristão é teimoso. this A gente Christian vê que ele tem um espírito da is teimosia. stubborn, has a spirit of stubbornness. Ele identificou que ele é teimoso. He identified that he's Ele tem stubborn. que agora que lutar contra essa teimosia He dele. must fight against the stubbornness. Enquanto a teimosia não sair da vida dele, Until the stubbornness essa doesn't pessoa come não out vai of his ser life, feliz, irmão, e não vai ouvir o Espírito you Santo. will not be happy and not Uma listen vez to the eu Holy disse para uma Spirit. pessoa aqui na igreja, One day I said to someone porque in era the uma church, pessoa muito arrogante. because he was very Tudo que arrogant, você queria ensinar, falar, a pessoa dizia, eu já sei. everything I would Ah, want mas to eu já teach, sei. he said, I already know. I E eu already disse, know. olha, em nome de Jesus Cristo, espírito de I arrogância. said, in the name of Jesus Sai Christ, daí. the spirit of Aí a pessoa arrogance, se come out. sacudiu e me olhou. And the Eu person disse, like, irmão, você precisa shut. lutar contra o espírito de And arrogância, I told him I must fight against the de spirit of arrogance, altivez of e de pride, vaidade. of vanity, E aceitar And que accept todos nós precisamos ser libertos. that all of us must be delivered. Aí a pessoa disse, não, mas eu nasci no evangelho. But the person said, I grew up in the gospel. Eu cresci na I igreja. grew up in church. A minha mãe me levava para a My igreja. mother took me to Eu não church. tenho demônios. I don't have Eu nunca demons. fui em curandeiro nem I feiticeira. never went to the witchcraft. Eu disse, eu doctor. sei que você pode estar falando isso. Talvez você realmente não sabe se, quando você era bebê se você foi ou não. Eu não sei. Maybe you Mas went, I don't know. But quando nós falamos que não temos pecado, when we say we do not have o sin, próprio Tiago fala isso, o próprio João fala James isso. say, John say, Quando você diz que eu não tenho when pecado, you say I don't have sin, você já está dizendo que tem pecado. you're already saying that you have sin. Então, o teu pecado, assim, meu irmão, é arrogância. So your Tudo sin que is alguém arrogance. tenta te ensinar a falar, você não quer ouvir. Anything that someone is trying to teach E you, you isso want vai to hear. começar a atrapalhar a tua vida. And this will start disturbing your life. Então, tem pessoas que quando ouvem So, uma coisa assim, There's people that they listen eles to querem this, mudar, eles querem curar. they want to change. They Mas want tem to- pessoas que são nervosos, irmão. But there are people who are angry. Eles não querem. They don't want. Por quê? Why? Porque eles estão numa fortaleza. Because Aquilo está protegendo They're in eles. the fortress. That thing is protecting them. É como se desse a eles uma força. It's like it gives them power. Ah, mas, por exemplo, eu conheci uma pessoa aqui na minha igreja. I met someone here in church. Pessoa
A pessoa não tinha sido iniciada na feitiçaria He got initiated in witchcraft, e a pessoa ela conseguia, né, ouvir, ver demônios, isso, aquilo. and he could hear the demons E and é speak claro, to the quando demons. aceitou Jesus, eu disse, ó, When he accepted Jesus Christ, he said, você listen, não pode mais consultar. you cannot consult the demons. E a pessoa entrou em aflição. And the person got like afflicted. Por quê? Porque disse assim, mas como? A minha vida inteira eu consultei os demônios. But he said, how? My whole life I Eu consulted the não demons. piso o meu pé fora de casa. I don't step my Se eu foot não outside my falar com o house. demônio A, B e C, If I don't talk to the demon A, se o B, meu C, dia vai correr bem ou não. if my day will go well or not. Porque pode ser que tenha um ali que vai me pôr uma armadilha. Because maybe a E demon então eu já outside tenho will que put me fazer aqui down. a cerimônia aqui para cortar aquele mal que já lhe disse. Não, mas So você I não have pode to mais. make the ceremony to cut that. So I Disse, told quem him, vai "You me cannot do proteger? this Disse, é anymore." Jesus. I said that Jesus will Você tem que protect you. confiar que Jesus vai te proteger. Jesus will protect you, I told you. Então levou um tempo até esta pessoa entender isso, irmãos. It took a time until Que that você person precisa understood this, depender de Cristo. that you need to depend on Jesus Christ. No Senhor Jesus. On the Lord É o que Jesus. está aqui, ó. Uma fortaleza também pode ser barreiras, prisões, um lugar ou um cativeiro. Strongholds can also be barriers, prisons, Assim or a como ele place pode of ser um lugar que captivity. você está, né, pondo em Cristo. It just can be a place where Né? you Você in põe a Christ. rocha que é Cristo, você está se Put a rock that limpando. is Christ. Você está se, You clean você está, Deus está falando contigo. God is speaking to you. Muitas vezes Deus vai dizer para você: Many times God will limpa a tell you, tua casa, clean your house, limpa o teu altar, clean your altar, limpa a tua vida. clean your life. Você vai dizer, mas Senhor, eu já orei, já limpei, já. But you O say que se God passa? already prayed, already Irmão, se o clean. Espírito What Santo te happened? diz, But if the Holy Spirit limpa a tua says, casa, limpa a clean tua your vida, house, clean your pode life, limpar fisicamente you can e clean. pode dizer, Espírito Santo, fala comigo, aonde espiritualmente tem um problema. You can clean physically and also spiritually also. Porque muitas das vezes Because many times nós guardamos coisas we keep things que nos foram dadas. that were given to us. E estas coisas And these things, carregam pesos e maldição. there is heaviness. Por Of, exemplo, teve uma irmã que o Espírito Santo falou para ela, there was a essa irmã que sister já faleceu, that que- Holy Spirit spoke to her, que ela devia limpar a casa dela. that she must E clean ela her saiu, house. foi limpando mesmo, limpeza, tudo aquilo, And she aquilo. started cleaning her house physically. E aí o Espírito Santo falou, limpa a tua casa. And the Holy Spirit E said, ela clean your começou a orar, house. Senhor, me perdoa, os meus familiares começou a orar. And she E o started Espírito Santo praying. disse, limpa a tua The Holy casa. Spirit said, clean your house. E ela disse, onde, Senhor? She said, where, Lord? Se limpa o teu quarto, She said, então. clean Começa your com o teu room. quarto. Start with Aí your ela room. foi de novo, irmãos. She went to E agora ela the room. começou a abrir as gavetas. Started opening the E ela doors. tinha assim, sabe, antigamente tinha aqueles gaveteiros, né? 1, There 2, was 3, those 4, 5, doors, assim, né? 1, 2, 3, 4, 5. E no último lá embaixo, On the last drawer, tinha terço, there was o the crucifixo, né? crucifixion. Como é aquele terço, como é que chama em inglês o terço? Eu esqueci o nome. The agora. cross. The Rose. Tinha os livros todinhos, There os was ensinos the books of daquela igreja que ela ia antes. the church that she went to. Tinha, irmãos, tinha tanta coisa ali. There were so many things there in that last drawer. Até a chave do caixão da tataravó estava lá. Even the key of the coffin of the great grandfather. Não sei quantos cartõezinhos de santinhos. I don't know how many cards of saints. Quando ela viu aquilo, ela tomou um susto. When she saw that, she got a fright. E ela já era crente há mais de 20 anos. And she was a Christian more than 20 years. Mas tinha dentro do quarto dela, no último gaveteiro, But in her room, in the last drawer, uma gaveta cheia de idolatria. full of idolatry. Outro aqui foi um jovem aqui. Another here was a O young Espírito man. Santo falou para ele, limpa a tua vida, The Holy Spirit limpa a tua said, cara. Ele saiu e foi limpando. Clean. He E started foi orando, cleaning. e foi He ungindo. E started o Espírito Santo dizia, anointing. limpa a tua The casa. Holy Spirit said, clean Ele your disse, Senhor, house. eu não sei mais o que fazer. He said, I don't know what to do Ele else, disse, Lord. levanta a tua cara. Ele levantou. Olha nessa estante. He says, look, open, lift Abre up esta your hand. porta. Open this door. Quando ele abriu, estava cheio de DVD. There was full of DVDs when you opened it. Filmes e games. Movies and E o Espírito Santo disse, limpa a tua casa. And the Holy Spirit says, clean your Aí ele house. foi tirando. Quando ele foi He tirando, started taking out. ele viu que aqueles filmes He eram says- os filmes que faziam ele pecar. Those movies were the ones who made Ele him viu que sin. aqueles He games, saw that a those maioria era games satânicos. were satanic games. Então ele começou a tirar. He started taking out. E ele disse assim, sabe o que eu vou fazer? Eu não vou só tirar, eu vou partir, que é para ninguém usar. He said, I won't just take it out, I'll also break it so no one can use. Então quando ele fez isso, So when he did e this, depois ele veio aqui, ele pediu oração, olhe por mim, porque eu quero dormir hoje. he came here, asked Porque for todas as prayer. noites os pessoas me dizem, limpa a tua casa. He wanted to sleep and the Eu Holy quero Spirit dormir. tells him, clean my house, clean your house. Ele dormiu bem, irmão. He slept well, brothers.
E nunca mais teve esses problemas de demônio no quarto, que é essas coisas. And never again he had Então, this problem with the demon. Veja só, também era um crente. He was also a Christian. Já era 10 anos de crente. And he had 10 years of Christianity. Então, às vezes, meus irmãos, So nós sometimes precisamos olhar para dentro de nós we mesmos need to look at e nos ourselves. perguntar, Senhor Jesus, We need to ask, Lord Jesus, mostra para mim show me aonde é que está where is qualquer grupo de demônio ou fortaleza de demônio na minha vida. any group of demons fortified in my life. Qualquer coisa que possa estar construindo uma fortaleza para demônio na minha vida. Anything that is constructing, building, fortified demons in my life. Porque às vezes, irmãos, está lá. Because sometimes it's there. Quer ver uma? Rejeição. Rejection is also one of them. Começa na infância. Starts when you are young. E nós não gostamos de falar de rejeição. And we don't like to talk about Porque rejection. machuca o nosso coração. Because it hurts our Porque hearts. nós temos que lembrar o que aconteceu e dizer, ih, aqui eu não quero falar sobre isso. Because we have to remember and be like, I don't want to speak about this. Quer um outro? You know, another Medo. one, fear. Medo. Fear. Tem pessoas que estão cheias de medos. There are people who are full E of os fear. medos estão impedindo a pessoa de ser o seu 100% em Cristo. And fear is stopping them to be 100% in E Christ. nós não queremos falar de medos, And we don't want to talk about fear. porque os medos não medo para nós. Because fear is fear for us. Nós vamos precisar de Jesus, irmão. We need Jesus E Christ. fora outros problemas. And Quer um other outro? problems, others, Ressentimento, resentment, falta de perdão. lack of Forgiveness. forgiveness. Nós não queremos falar sobre isso. We don't want to speak about these things Por quê? Porque nos incomoda, dói. because it hurts us. Porque nós vamos ter que perdoar. Because we must Mas eu digo forgive. uma coisa. But I say something. É melhor você perdoar. It's better to Porque forgive. quando você não perdoa, Because if you don't forgive, é igual você carregar um morto nas tuas costas. it's like you carrying a dead person on your Um back. dia, irmãos, eu tive uma visão. One day I had a vision. Eu vi uma pessoa carregando um morto nas costas. I saw a person carrying a dead E person. eu até pensei, meu Deus, se calhar matou a pessoa e esse aqui é a alma Maybe do falecido. I thought he killed the Está person. colado aqui. And this is the soul of that Mas person. não, eu disse, não, mas esse fulano não é do mal, esse fulano nunca foi bandido. That person is not a thief. Not a Nunca robber. foi bandido, essa pessoa, como é que foi matar a pessoa e agora esse espírito está aí? Não, isso é Maybe. Senhor, me dá revelação. Give me revelation, Lord. E Deus me deu revelação. And God gave me Que revelation. aquilo era uma falta de perdão. And that was lack of forgiveness. E era e aquele espírito era uma coisa podre que ele carregava aqui nas costas, um fardo pesado. And that spirit was something heavy on Quando him. aquela pessoa ofereceu perdão, When that person gave forgiveness, a vida dessa pessoa mudou, irmãos. the life of that person changed. Mas mudou mesmo, até o rosto mudou. But it changed, even the face A changed. pessoa renovou. The person got renewed. Então, muitas vezes, So many times, nós não queremos you don't want olhar para a situação to look at the e situation vê-la que isso aqui realmente está me fazendo mal. and see that this is affecting me in a bad way. Mas nós precisamos. But we have Próximo to. slide. Next slide. Então, aí em 2 Coríntios, capítulo 10, 4 e 5, 2 Corinthians chapter 10. diz o seguinte: porque as armas da nossa milícia For the weapons of our warfare não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, are not carnal but mighty through God to the pulling down of strongholds, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, casting down imaginations and every high thing that exalts e itself against levando the knowledge of cativo God, todo o entendimento da obediência de Cristo. and bringing into captivity every thought. Entenda uma coisa, você pode orar, You can pray. mas quem vai te ajudar a desmantelar, destruir essa Who fortaleza will help you to bring é down o this Senhor fortress? Jesus Cristo. Is Jesus Christ. E se você começar a erguer uma fortaleza nele também, And you start have to build out você vai fortress in destruir him. aqui. Destruiu essa fortaleza do maligno. The fortress of the evil one. Vai ficar um vazio ali. It will be empty. Você tem que construir algo em Deus. You have to start building Então, se something in tinha God. ódio, So if you had você tem hate, que construir amor ao you próximo. have to grow. Se tinha love. falta de fé, If you have lack of você vai faith, construir fé. you will start building E como é faith. que a gente aumenta a fé? And how do you increase Vamos your aqui, nós faith? estamos tudo crente aqui. We are all Como é Christians. que você pode aumentar a tua fé? How do you increase your faith? Isso, ouvindo a palavra de Deus. Listening to the Quanto word of mais você ouvir a palavra de Deus, More you listen to the word mais of God, você estudar a palavra de more you Deus, study the word mais of a God, tua fé aumenta. more your faith Outra will maneira da increase. tua fé aumentar. Other ways of your faith to increase. Tiago fala, fé sem obra James says, é morta. Obras é o quê? works without faith is dead. Obras é o quê, irmão? What is works?
É obra de caridade. works of charity, É obra missionária. work of É obra de mission, ajudar o próximo. work helping É someone, obra de evangelismo. evangelizing. Você quer aumentar a tua fé? You want to Comece a evangelizar. start Comece a evangelizing, ajudar o próximo. start Se helping, envolve nas missões da igreja. involve yourself in the missions of the work. Aprenda a palavra de Deus. Learn the word of Estuda a God. palavra de Deus. Vem nos cultos de ensino. Come to the Bible studies. Vai aumentar a tua fé. Your faith will increase. É ou não é? Is it or not? Sabedoria. Você tem Wisdom. falta de sabedoria. Wisdom, you have lack of wisdom. Você quer sabedoria. You want Como é que wisdom. você vai meter sabedoria na tua vida? How will you have wisdom in your life? You must ask him and read. Quem é a grande sabedoria, irmãos? Who is the great wisdom? Está lá em Provérbios capítulo 8, capítulo 9. Is there Quem Proverbs? é a excelente sabedoria? Who is the excellent wisdom? Você fala Jesus com Christ. ele, Cristo, eu quero You sabedoria. ask him, Christ, I want wisdom. Para poder viver uma vida correta em ti. To live a proper life in you. Para poder andar no teu caminho, Senhor. To walk in your Para ways, poder fazer a Lord. tua obra com sabedoria, Senhor. To do your work with wisdom. Vamos dizer, você recebeu um dom espiritual. Let's say you have a spiritual gift. Você precisa exercer esse dom com sabedoria. You have to exercise Você this precisa gift with pedir a wisdom. Deus sabedoria para você fazer aquele dom. You have to ask God to Se help você you está a with that gift. ensinar as crianças, If you ou are ensinar jovens, teaching the ou youth, você é diácono ou diaconisa, or you're a deacon, você precisa deaconess, pedir a Deus, Senhor, eu preciso You have to da ask sabedoria God. para poder fazer esse trabalho bem. to have wisdom to do this work properly. Para eu não fazer o trabalho de qualquer maneira. Not to do this work Está however. entendendo, irmãos? You understand, brothers? Então nós precisamos erguer fortalezas em So Cristo. we need to build Então quando fortresses aqui in diz Christ. que as armas da nossa milícia não são carnais, So when he says that the weapon or warfare is not porque carnal, não é carnal. because it's not carnal, O que é carnal? É What is matar o carnal? outro, é falar. Não, é espiritual. it's spiritual. Você destrói fortaleza espiritual You des- no espiritual. You destroy or Mas fortify como? the spiritual. Construindo uma fortaleza em Cristo. How? By building one in Christ. Você tinha falta de paz. You didn't have peace. Você só tinha guerra na tua vida. You only had war in your life. Então para de fazer guerra. Stop making war. Começa a fazer paz. Start making peace. E pede que o Deus de paz, And ask that the que é God o of Senhor peace, Jesus Cristo, which is the Lord entre na Jesus sua Christ, vida para trazer paz. come in your life Porque, and make irmãos, peace. nós Because sabemos que brothers, existem pessoas we know that there are que people quando eles entram num lugar, that when they come in a eles place, fazem uma confusão tremenda. they make a huge confusion. Em pouco huge mess. tempo, irmãos, In a small eles period of criam time. ali um inferno. They create hell. Então, se você sabe que, epa, eu sou o inferno mesmo, eu carrego o inferno. If you realize that you are the hell, Então, para em nome de Jesus. so stop in Confessa the teu name of pecado. Jesus Christ. E diz, Confess. Senhor, eu vou querer fazer a paz agora. So you will say Eu vou that you trazer want a to tua start making paz. the peace and bring Como the é que você peace. vai trazer a paz? How will you bring the peace? Como é que você trazia o inferno? How will you Com bring? fofoca, com mentira, com intriga. You brought hell with Então, gossip. para com isso. So stop with that. Com acusação. With Então, para com accusation, isso. stop with that. Não estão You entendendo? understand, Porque brothers? senão não vai ter paz. Otherwise, there will not be peace. Então, você vai ter que ver na sua vida. So you'll have to see in your life. Aonde na sua vida Where in your você life tem que mudar. you must Se change. você diz, "Ah, eu não sei aonde", então ora para If you don't know Deus. where, E diz, ask Deus, me God. mostra God, aonde show eu me. tenho que mudar na minha Where vida. must I change in my life Para eu ser liberto. so I can be delivered? Para eu ser uma pessoa, Senhor, cheia do Teu Espírito Santo. So I can be someone full of the Holy Spirit. Porque senão não vai dar, irmãos. Otherwise, it will not work. Porque há muitos problemas. Because there's a lot of problems. Tá? Então, próximo slide. Nós vamos terminar por hoje. Vamos ter hora já. As fortalezas pessoais da mente que prendem as pessoas em maneira de pensar e estilo de vidas pecaminosas. Personal strongholds of the mind which trap people in ways of sinful thinking and Há lifestyle. fortalezas culturais ou valores da nossa sociedade que estão de acordo com as trevas. Cultural strongholds or value of our society which are in a agreement. Então você with tem que God. ver se é uma coisa que é fruto dos seus pensamentos So you have to see something in the fruits of your thinking ou se é fruto da sua cultura, or the fruits of your culture, de como você cresceu. how you were brought up. Próximo slide. Next slide. Se é uma fortaleza espiritual, Spiritual fortresses, que são potestades e principais demoníacos nos ares, são anjos, demônios, hostes espirituais, né? which are demonic powers and principalities in the E a air, quarta fortaleza são fortalezas físicas, que são lugares. and the physical strongholds, these are places. Então, tem lugares. So Por there are exemplo, teve já places- aqui uma pessoa aqui na nossa igreja. There was someone in our Ela church. só teve que mudar de casa. They had to change Porque the as pessoas house com que ela vivia because the people that she lived with,
Ela morava, né? Ela era uma pessoa solteira, mas She was single. estava numa casa ali, num quarto ali. But she was in a Não room, conseguia ali, but she couldn't over there. mas quando mudou, But when she já changed her house, experimentou mais paz. she Então, às experienced vezes, more eu tenho que peace. orar e dizer, Senhor, me dá um lugar de paz para eu morar. So you have to pray, Lord, Porque give eu me a sinto place que of quando eu peace. entro nesse lugar, eu estou entrando numa cadeia. Because when I enter in this house, I feel like I'm in jail. Agora, vamos dizer que essa cadeia é a tua família. So maybe what if this jail is your family? Então, meu irmão, você precisa fazer a campanha da família aqui. So you have to do the campaign of Para family. vencer here. contra essa potestade. To Você win não over pode this. abandonar filho, marido, porque não, é muito complicado isso aí. You can't abandon wife, Né? kids. Se It's você está complication. num relacionamento. If Se you're in você a é um relationship. filho já adulto que pode ter o seu trabalho, pode ir no seu lar. If you're already a young É adult, you can diferente. go to your other house. It's different. Mas, por exemplo, esse irmão aqui não pode chegar na hora e dizer, vou largar minha família. But this A irmã ali brother não can't pode do dizer, it. vou largar a família. I'll leave my family. Não é assim. Por exemplo, a irmã Sheila não pode chegar lá, não, vou largar minha família. Sister Não. Sheila can't say I'll leave my family. Vou No. para Cape, então. I'm going to Cape Não. Town. No. Estou um exemplo, tá, irmã? Não vai para Cape, não, tá? É um exemplo. It's a simple. Não, ela vai orar. She will Você pray. quer esse demônio entrou aqui na minha casa? This demon that Como came é que in my entrou aqui house, não? Vai how sair. it's going to come out. Aqui não fica. Here it won't Aqui stay. eu oro. Here I Aqui pray. quem controla é Jesus. Here who Porque controls o is demônio Jesus. também faz isso, irmão. Because the devil also Ele às does vezes this entra na tua thing. casa para atrapalhar. The demons come in to make Sem você não confusion. chamar, nem precisa chamar, não. Without you calling. You don't Ele have to só call. vem mesmo para atrapalhar. Just come Então to make você tem que confusion. expulsar. So you have to rebuke it. Tem que expulsar, irmãos. You have to rebuke it. Uma vez vieram uns homens na minha casa, One day a estava man com came to my problema lá house. nas calhas, né? Naqueles gatas assim. There was gutters, problem in the gutters. E vieram esses homens para mudar as gatas, tirar, pôr novas gatas. And the guys came, men came to Eles change the ficaram ali gutters. fora no quintal só. They stayed outside there by the E um deles garden. começou a fumar. And one of them E started eu disse, olha, eu não smoking. quero fumar aqui dentro da minha casa. Quer fumava lá fora na rua. I say, hey, I don't want smoke inside here. Get out. Mas eu acho que ele fumou escondida porque eu não fiquei observando ali toda hora ali. Because, but maybe he was smoking. Eu só sei, behind irmão, me. começou a ficar pesado ali em casa. All I know it was heavy in my Aí depois house. eles foram-se embora. After they went Quando away, eles foram-se embora, irmão, when they went, começou a ficar ali em casa muito pesado. it started becoming heavy. Começamos até a ficar nervosos uns com os outros. We even started becoming Aí eu angry fui with lá one pra fora e another. disse, olha, não, os demônios que entrou com esses homens. I said, in the name of Foda Jesus minha Christ, casa. the Fui spirit that came ungindo with tudo, this irmão, man até out. lá as paredes e tudo. Foi I was ungido. anointing my whole Fora da house, minha casa. out of my house. Cheguei lá na cozinha, chamei minha mamãe, mãe, vai morar I aqui. go to the kitchen, I call Esses my mother. homens "Let's entraram pray." aqui, trouxeram o demônio deles aqui dentro. These men came with their demons inside our Porque os house. demônios precisam de um corpo, irmãos. Because the demons need a body. E eu orei, expulsei aquele mal. And I prayed and I rebuked Então, é that por isso que evil. é importante, às vezes, So você it's- recebe It's visitas. important when you accept Quando a visita vai se visitors, embora, ora, viu? when the visitor goes, Ora. pray. Pray. Porque você não sabe o que veio ali. Because you don't know what came with him. Não é mal, não, tá? It's not bad. Até ora pela pessoa para se receber Jesus também. Even Né? pray for the E person olha to por accept você. Jesus Christ. É sério isso aí. It's serious. Porque Fortaleza, Because fortress, você tirou a fortaleza do mal, you took out the fortress of the evil. tem que erguer uma fortaleza em You Cristo. have to build fortress in Christ. Não estão entendendo? You understand, brothers? Amém? Amen. Jesus sofria, irmãos, muito. Jesus suffered a lot. Porque Jesus, ele falava, ele repreendia, ele expulsava, ele curava. Because Jesus rebuked, he E havia commanded pessoas and ali que cured. não queriam And there's que people os there, outros experimentassem vida they eterna, didn't want to experimentassem let libertação. people Eles experience queriam que as pessoas ficassem ali life. presas. They wanted people to stay in captivity. Né? E vai acontecer assim. And it will Mas always se happen você like that. hoje está aqui ouvindo essa palavra, So if you are here é today porque Deus quer listening, que você seja vitorioso. because God wants you to be É porque Deus quer que victorious. você seja liberto. So God É wants porque you Deus to quer be delivered. usar você na libertação também. God wants to use you Então in the pega o seu deliverance. papel da libertação aí. So hold your paper Hoje é a quinta semana, amém? of deliverance. Is the fifth week. Hoje é a quinta semana e para alguns é a quarta semana, For some people, it's the fourth week. outros é a terceira semana. Mas se você começou há 5 semanas atrás, é a sua quinta semana. Amém? Este papel, irmãos, é um papel da esse aqui, ó, campanha de oração. Sou vitorioso em Jesus Cristo. Prayer campaign A and quinta victory semana in você Jesus vai Christ. como? Amém? Amen. Vamos orar com fé. Levanta aí em nome de Jesus. Stand up. Isso aqui é para nós ser vitorioso. This is É em how to qualquer área da be nossa vida. in any area of our lives. Amém? Amen. Fecha seus olhos aí. Close your eyes. Declara comigo. Declare with me. Em Jesus Cristo. Eu sou filho de Deus. Em Jesus Cristo. Jesus Christ. Eu tenho um amigo. I am a friend. Em Jesus Cristo. In Jesus Christ. Eu fui justificado
justificado. I have been justified. Estou regenerado. I've been E regenerated santificado. and sanctified. Em Jesus Cristo. In Jesus Eu fui Christ. unido à família de I Deus. was united with the family of Em God. Jesus Cristo. In Jesus Eu Christ. fui resgatado I was e redeemed comprado com seu sangue. bought with the Em blood. Jesus Cristo. In Jesus Eu Christ. estou na nova aliança no seu sangue. Through the new covenant. Em Jesus Cristo. In Jesus Eu estou Christ. me santificando. I am sanctifying Em myself. Jesus Cristo. In Jesus Eu tenho Christ. direto acesso ao I Pai. have direct access to the Father. Em Jesus Cristo. In Jesus Eu Christ. fui redimido dos pecados. I have been redeemed. Em Jesus Cristo. In Jesus Eu sou Christ. completo. Porque Ele veio para dar vida em abundância. Because He came to give life. E eu reconheço que existe um único Deus. That there is only one Que God. existe como Pai, Who exists as como the Filho Father, e Son, Espírito Santo. and Holy E Spirit. Ele merece toda a honra, He deserves toda a all glória honor, glory, e todo o poder. and power. E Ele criou todas as coisas. Because He created E all Ele segura things. todas elas. He holds Eu reconheço que Jesus Cristo é o Messias, He is the Messiah. o Verbo que se fez The carne, Word that became flesh viveu entre nós. and lived amongst E é o us. meu Senhor. And my Eu God, acredito que Ele veio destruir todo o trabalho do diabo. all the works of the devil. E Ele desarma o inimigo. And it disarms the E enemy. eu declaro que eu sou vencedor em Jesus Cristo. In Jesus Por isso Christ. eu coloco That is why I todas as place minhas all necessidades, my needs, todos os meus problemas, all my problems, todas as minhas decisões all my nas decisions mãos do meu Senhor. in the hands of my Lord. E tomo posse da grande vitória que Ele tem para a minha vida. E eu sou vitorioso em nome de Jesus In Cristo. the name of Jesus Christ. Agora declara sobre o que você é So vitorioso. declare what Que you área are da sua victorious vida in. você Which quer ser area of your vitorioso? life? Começa a declarar aí. Que área da sua vida Which area? você quer ser vitorioso? Where you want to be Você quer ser victorious? vitorioso sobre o medo? Over fear, you want to be Então victorious. expulsa o medo. Diz assim, eu te expulso. É espírito de I medo. rebuke you. Sai spirit da of minha fear, vida, out of em my nome de life. Cristo. In the name of Jesus Christ. Se for If it algum is vício, addiction, você expulsa. you Espírito de rebuke it. vício, sai da minha Spirit vida. of addiction out of my life. Se for a miséria, If it is misery, espírito de miséria, spirit of sai da misery, minha vida. em nome de out of Cristo. my life in Jesus' mighty Se name. for o ódio, If it is hate, rejeição, rejection, desemprego, unemployment, doenças, sicknesses, expulsa em nome de Jesus. rebuke it Você in the tem name que dizer, of olha, em nome de Cristo, eu te expulso da minha vida. Jesus. Sai In the name of Jesus e Christ, não voltes out of mais. my life and do not come back anymore. Sobre o que você quer ser vitorioso? What you want to be Você victorious começa a over? declarar neste Start momento, declaring nesta hora, em nome de Jesus Cristo. In the Dá um name of tempo para Jesus. você fazer isso. Vai orando com fé, meu irmão, vai pray expulsando em nome de Jesus. with faith. And Quando rebuke você acabar de Jesus. orar, pega a sua oferta nas suas mãos. When you finish, Vamos estar orando pelas ofertas e tirando as ofertas. we'll be praying for offering and taking Os it out. diáconos, as diaconisas da oferta se preparam. Deacons of the offering, please prepare yourself. Pai Santo, eis aqui o teu povo está orando. We are here, Lord. Invocando a tua graça, invocando o teu perdão. Perdoa os seus pecados, liberta-os, Senhor. De toda a força demoníaca. Liberta, Senhor. De todo erro, Senhor. De todo engano, Senhor. De toda mentira. De toda rebelião. De toda feitiçaria. De toda bruxaria. De tudo aquilo, Senhor, que vem para trazer miséria, para trazer desgraça. Being, Senhor, em nome de Jesus Lord, Cristo. in the name of Nós Jesus expulsamos Christ, agora. Que saia da nossa vida, saia da nossa família, saia desta igreja, out of this todo church, esse demônio, em nome de Jesus in Cristo. the name of Jesus Christ. Nós não queremos, Senhor, nenhum espírito maligno na nossa We vida. don't want Nós any queremos a evil tua spirits. presença, Jesus. We want your presence. Nós queremos a presença do teu Espírito Santo. We want the presence of your Holy Venha habitar em Spirit. nós, Espírito Santo. Come be in us, Holy Venha Spirit. habitar em nós, Espírito Be Santo. in us, Holy Spirit. Nós declaramos que somos vitoriosos em ti, Senhor Jesus Cristo. E que sejam derrotadas And be todas essas fortalezas demoníacas, satânicas. fortress. Vai sair em nome de Jesus. Come out in the name of Vai Jesus. sair. Come out in the name of Jesus. Desaparece nossas vidas. Não volta Disappear mais. from our life. Do not come back.
Senhor, nós também oramos neste momento Lord, we also pray in this pela morning vida financeira aqui, meu Pai. for the financial lives. Todos os irmãos aqui estão, Senhor. All the brothers that Nós are oramos here, que eles sejam abençoados financeiramente. that they can be blessed Que eles possam ter financially. condições, Pai, They may have de conditions pagar, Senhor, as suas dívidas. pay their E debts. também de ofertar e dizimar na tua casa. Also, the Os que estão desempregados, Senhor, Those que who are possam conseguir um unemployed, emprego, Senhor. they can get Os a que job. são donos de algum negócio, Those that are owners of companies, que eles sejam abençoados nos seus negócios, nos seus they business, may be Senhor. prosperous and blessed in their Ó job. Deus, eu te peço, Pai, em nome dos Cristo, Lord, I ask in que the name todo of Jesus demônio que Christ, amarrar as finanças, all the demons that want to que quer come trazer um out, problema financeiro, de dívida, vai sair da vida dos irmãos, Pai, em nome de Jesus. Senhor, dá condição ao teu povo, give conditions dá sabedoria a eles, para ter uma vida financeira saudável, to have a healthy segura, Senhor, financial life. direita, Senhor, correta, Pai, Correct. em nome de Jesus In the Cristo. name of Jesus Christ. Essas ofertas que vamos escolher, Senhor. Abençoa essas ofertas, Senhor. Multiplica, Senhor, essas ofertas. É muitas vezes mais. Santifica, Senhor. Ficar de seus olhos para Senhor, toda a família, agradeço pela esta ajuda para uma Sheila aqui no Nepal, no Dulikhel, e chave em nome de toda SOS África, Pastor Eliel, Pastor Júnior, todos os irmãos que contribuíram, estamos entregando essa chave como presente na mão da Sister Sheila, que esse vai ser um grande presente para usar. Está feliz e ela vai falar uma palavra aqui. Thank you so much, Pastor Ellen and family. Thank you so much. I really give you thank my heartily. You give me this security. This is too much helpful for my ministry. Thank you so much. Pastor Eliel, Pastor Família, somos muito gratos, estou grato e estamos louvando ao Senhor porque é um grande presente para a vida da pastora Sheila. Yeah, thank you so much, Pastor Eliel and Pastor Junior. Thank you so much, and all the family. Pastor Jay agradece a toda a igreja, a todos os irmãos que cooperaram para contribuir com a moto da missionária Sheila. Muito obrigado, Deus abençoe a todos. Estamos dando motocicletas, meio de transporte. E eu peço que orem a um pastor que você vai ver aí o pedido dele. Ele é deficiente físico, ele teve poliomielite, caminha com muita dificuldade, precisa de uma motocicleta especial. Então, quem sabe, você vai nos ajudar a poder comprar essa motocicleta, cuja foto vai estar aí. Tudo isso são desafios. Desafios que nós vamos cumprindo pouco a pouco. E hoje nós temos mais um pedido para vocês. Pastor Eliel, Pai do Senhor, quando o pastor esteve aqui, conheceu esse pastor Dev Sahem. Ele tem problemas de saúde desde a nascença, o Senhor conheceu. E hoje, depois do nosso encontro de pastores, ele veio e fez um pedido que ele queria comprar aquele moto, né, de 80 cilindradas que não tem marchas, nada. Então ele veio pedir, gostaria de fazer esse pedido para o Senhor, para a família, para a SOS África, para que Deus possa fazer esse milagre na vida desse pastor. Deus abençoe, pastor. Obrigado.